Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Portal de Inovação. Especificamente nesse vídeo nós estaremos falando sobre a opção de Gestão de Empresas, especificamente acessada pelo menu Administração e a opção Empresas. Bem, vamos então entender primeiramente o que são empresas dentro do Portal de Inovação. Toda organização que desejar utilizar a plataforma, ela fará esse uso por meio da criação de uma conta. E essa conta estará exatamente atrelada ao registro da sua empresa no sistema. Ou seja, o usuário administrador ele fará acesso ao sistema, ao portal de inovação, ele registrará a sua organização. Nós até iremos fazer uma visualização desse cadastro aqui no sistema, para que vocês entendam melhor quais são os campos que são necessários para esses cadastros. E uma vez feito esse cadastro, lá estará a conta cadastrada da organização. Uma informação importante é que essas contas elas são atreladas a franquias de usuários, ou seja, cada organização que desejar se cadastrar no sistema, ela já inicia com um plano gratuito, tendo 8 usuários para poder fazer a gestão e degustação do software. Naturalmente, é muito comum as empresas comprarem mais licenças para cadastrarem todos os seus usuários, 300, 3.000, 300.000, seja quantos forem os usuários atrelados àquela organização. Então, as empresas elas são exatamente esse ponto principal de gestão do uso daquela organização dentro do sistema Portal de Inovação. Como vocês podem ver nessa tela, a gente tem exatamente a gestão da empresa e uma curiosidade é o fato de aparecerem várias empresas. O portal de inovação ele é uma ferramenta que ele nasceu com a premissa de ser multiempresa, ou seja, tanto para uma empresa que é multissetorial ou tem várias filiais ou se relaciona a um grupo econômico, como simplesmente com aquelas empresas que se associam às outras, o objetivo do portal em ser multiempresa é permitir que ele seja utilizado por essas ambas empresas com suas respectivas particularidades, mas sempre permitindo a integração. Então a gente permite aqui, por exemplo, naquele caso da filial de uma empresa, que uma empresa maior ela contrate, ou seja, a sede contrate o portal de inovação e possa ter certo compartilhamento de suas franquias com essas organizações menores, que seriam as suas filiais. E a partir daí, permitir que ela tenha vários contextos, o programa de atuação do grupo, o programa de inovação da filial, da matriz. Então, existem várias atuações e por esse motivo aparecem mais de uma empresa aqui, no nosso caso de exemplo, para explicação deste módulo do sistema. Bem, vamos então olhar para alguns componentes na tela e entender o que a gente tem disponível para gerenciar empresas. Primeiramente, a gente está na tela Empresas, por esse motivo o título da página. Sempre teremos o botão de ajuda para que a gente entenda melhor o que nós podemos fazer nessa tela, então podemos consumir essa informação. Teremos os dois componentes clássicos, que é o componente de filtro e de tabulação dos dados cadastrados no sistema, e podemos filtrar as empresas por meio dos seguintes dados: o CNPJ delas, a razão social ou o nome fantasia cadastrado no sistema, fazendo esse filtro por meio do botão buscar ou simplesmente cadastrando uma nova empresa por meio do botão novo. Bem, essas empresas que estão visualizadas aqui na minha organização, que especificamente é a segunda, elas são empresas que estão associadas geralmente à minha organização porque eu me articulo com elas através do que no sistema nós chamamos de hub, como nós explicamos em um outro vídeo específico para falar sobre essa temática. Então, apenas para lembrar, o hub ele é uma caixa onde uma empresa A se relaciona de alguma forma com a empresa B. Então, esse é o objetivo essencial do hub. E nesse caso aqui, essas outras duas empresas são empresas com as quais eu me associei. E como vocês podem ver, o critério associativo ele apenas permite uma visualização. Se eu estou associado com aquela empresa, eu enxergo ela, mas eu não a gerencio. Ou seja, eu não posso editá-la nem configurar os seus parâmetros. Isso é uma gerência das próprias empresas. Mas aquela empresa que é a minha, a qual o meu usuário está vinculado, nesse caso eu estou com o usuário administrador dessa empresa, permite que eu faça a sua gestão. Mas quais são os componentes que podem ser gerenciados em torno do cadastro da empresa? Vamos aqui identificá-los. Tanto para cadastrar como para fazer a edição, que é este caso aqui. Bem, eu posso fazer a inclusão do nome de uma empresa, é o nome livre, não é o nome fantasia, tá bom? É o nome da empresa, como ela será identificada no sistema. Não existe, por exemplo, no cadastro de empresa o nome fantasia, que seria um outro campo lá do CNPJ, do cartão CNPJ dela ou do contrato social dela. A gente tem aqui nome
como um campo próprio. Como vocês podem ver no sistema Portal de Inovação, vocês sempre vão ter esse botão informativo com a letra I para ajudar vocês a entender o que cada campo é. Nesse caso aqui, como eu estou explicando para vocês, não necessariamente eu vou clicar nesses respectivos campos, nesses respectivos botões de ajuda, mas eu vou explicá-los para que vocês entendam sobre cada um deles, cada um desses campos. Então, campo de nome, o campo de sigla que vocês poderão utilizar para que no momento de visualização dos desafios na home interna, vocês não tenham que ver o nome inteiro da empresa, vocês verão apenas algumas siglas em alguns casos. E especificamente no caso do portal de inovação, serão no máximo 3 letras. Vocês poderão também cadastrar uma logo da empresa. Vocês podem observar que segue, nesse caso, o mesmo padrão da coloração azul, e isso dá o efeito o qual a sua empresa tanto utiliza a identidade visual do portal de inovação, como pode tentar naturalmente adaptá-lo às suas necessidades. Além desses 3 campos, temos a razão social da empresa, que de fato aqui é a razão social associada à sua organização, o próprio CNPJ e o telefone de contato. A maioria desses dados aqui estão no cartão CNPJ da empresa. Então, se vocês consultarem no site da Receita, é bem simples. Consultar o cartão CNPJ dará para cadastrar a empresa muito facilmente. Os outros campos são o logradouro da empresa, o logradouro cadastrado no cartão social da empresa, o bairro cadastrado, o estado e o município, assim como o CEP, que são os dados de endereço da empresa. Vamos aqui a 3 campos bastante importantes que já são parâmetros associados àquela organização, que são eles: se ela permite a impressão de certificados no momento da tramitação da ideia ou não, ou seja, no momento que a ideia de uma pessoa ela sai do estágio 1 para o 2, aquela tramitação ela pode gerar um certificado. Seria, por exemplo, na tramitação final, a aprovação da pessoa, gerando para ela um documento em PDF, para ela poder guardar e armazenar aquilo como uma memória da sua aprovação de uma ideia gerada no programa, por exemplo. Se o gestor marcar a opção sim, o sistema sempre perguntará se ele deseja imprimir esse certificado. Caso ele marque a opção não, o sistema não apresentará essa opção durante a tramitação da ideia. O parâmetro de login de terceiro é um parâmetro interessante, porque, como vocês podem ver na tela, o usuário ele pode alterar entre contextos, seja o contexto de acesso, público ou privativo ou organizacional, onde ele poderia ter aqui diversas empresas, ou diversas outras possibilidades de alteração desse tipo de acesso do usuário. E no caso em que a empresa ela entenda que, por segurança, ela prefere que aquele usuário ele sempre se reautentique ao voltar para o contexto dela, basta que ela marque a opção não, e o usuário, sempre que alterar de volta para o contexto daquela empresa, precisará informar novamente a sua senha. Se essa empresa informar que sim, que ela permite o login de terceiros, ao retornar para o seu contexto, ou seja, essa pessoa já está logada, ela fez o login em outra organização, então ela já está autenticada. Ela não precisa informar a senha de novo para que o processo seja mais fluido. Basta que ela marque a opção sim, e aí ela não obrigará novamente a informação da senha. Aqui cabe um destaque importante, que é porque algumas empresas elas realmente utilizam, por exemplo, senha de rede ou acesso à senha pelo Microsoft AD. E nesse momento, existem muitas informações de compliance sobre a senha ou de restrições de segurança. Então, mesmo que a pessoa já esteja autenticada em outra empresa e a empresa queira fazer com que isso seja mais fluido, por questão de segurança, ela pode deixar a opção não para que a pessoa realmente tenha que aplicar as restrições de senha dentro do seu critério de segurança, que seria a temporalidade, característica de caracteres, ou seja, se ela entende que assim é mais seguro, terá o direito a marcar a opção não. O próximo e último campo aqui do cadastro de uma empresa é exatamente a possibilidade de notificar ou não o usuário a partir de algumas ações no sistema por meio do envio de e-mail. Se o gestor da plataforma entender que as notificações do sistema são suficientes para o usuário, ele poderá simplesmente marcar a opção não, e a nossa caixa de entrada de e-mail não terá e-mails relacionados ao portal de inovação. Muitas pessoas entendem que isso é interessante porque o e-mail ele ainda é uma ferramenta muito importante para a gestão, e as pessoas, por estarem mais tempo logadas no e-mail, poderão ver a notificação do portal e utilizar essa notificação enviada por e-mail para retornar ao sistema e tomar uma determinada ação.
e por isso, caso seja esse o entendimento, essa empresa poderá marcar a opção sim. Caso contrário, ao marcar a opção não, haverá uma redução severa, a menos aqueles e-mails que são de fato sistêmicos, como recuperação de senha, acabarão não sendo enviados. Bem, retornando aqui para a empresa, além dessa edição e aqueles parâmetros, temos alguns parâmetros que são importantes e destacados, dentre eles, dois. Primeiro é o parâmetro que já é previamente estabelecido quando a empresa faz o seu registro, que é o parâmetro de domínio. E esse domínio ele é automaticamente captado no momento que a empresa informa o domínio de e-mail do seu usuário administrador, por exemplo, administrador@nome da empresa. Então, o usuário ele terá esse domínio captado pelo sistema, o sistema ele vai entender que o domínio a partir do arroba o domínio de e-mail, que é a partir do arroba, é exatamente o domínio da empresa e fará essa especificidade. Um dos principais motivos desse domínio é, de fato, fazer com que a empresa ela tenha uma gestão mais controlada sobre o acesso de e-mail que está fazendo conexão à sua plataforma e, a partir daí, tenha diversos benefícios para poder, inclusive, ter domínio próprio no portal de inovação, sendo ele, por exemplo, nome da empresa.portaldeinovação.com.br, como o caso desse exemplo em tela. Outro parâmetro de maior relevância é o parâmetro relacionado a exatamente o acesso LDAP, conectando ao Microsoft AD da determinada empresa. Aqui a gente tem inclusive um tooltip, ou seja, uma tela informacional ali, como vocês podem ver, para orientar os administradores, já é uma administração mais tecnológica, mais de TI, onde o usuário administrador poderá adicionar a chave do Active Directory dessa empresa para que ela possa fazer com que os seus usuários tenham a sua senha autenticada lá no Microsoft AD. Ou seja, além dos parâmetros de senha do próprio portal, as regras de segurança serão também validadas nesse outro ambiente que é muito utilizado por empresas, que é exatamente aquela senha que você utiliza na sua empresa para acessar o Windows. Então, também existe essa possibilidade. Bem, em relação à empresa, o portal de inovação ele tem exatamente essa possibilidade de gestão, mas talvez o mais destacado aqui seja o conceito dele ser multiempresa, permitindo que uma matriz gerencie suas filiais, permitindo que uma empresa faça Open Innovation, ou seja, gerencie as suas startups, permitindo que uma universidade gerencie as suas empresas júniores. Então, assim como em vários outros módulos do sistema, a possibilidade de uso desse software ele é quase que ilimitada e, em muitos casos, transcende até mesmo o que os desenvolvedores pensaram. Tá? Então, os usuários podem realmente tentar assimilar ao máximo as informações do sistema, tentar entender como ele funciona, para aplicar em suas respectivas políticas de inovação o melhor uso do software, o melhor uso dessa ferramenta que está disponível para os usuários que a contratarem, tá bom? Então, nesse vídeo especificamente, nós entendemos um pouco melhor sobre como gerenciar empresas dentro do portal de inovação, entendendo o seu aspecto de multiusuário, multiempresa, multiconexão, multicontexto e fazendo de fato com que vocês possam fazer a gestão da melhor forma que for possível. Mais uma vez, agradecemos por nos ouvir nessa série de vídeos relacionados ao portal de inovação. Nos vemos em breve nos próximos vídeos das outras demais funcionalidades. Muito obrigado e até lá!